Obrigado. Queridas e queridos amigos, caro Dr. Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro de Portugal, cumprimento também os dirigentes nacionais dos dois partidos que aqui estão connosco, são muitos, mas não levarão todos a mal que destaque o Dr. Marco António Costa, que é Vice-Presidente do PSD, e o Dr. Nuno Melo, que é o primeiro Vice-Presidente do CDS. Cumprimento também, de uma forma muito amiga, a Nilza Sena, que encabeça a nossa lista de deputados da coligação aqui em Beja, mas também o Luís Darjan, que a integra pelo lado do CDS. Cumprimento, claro, também o Mário Simões, que é o Presidente do PSD de Beja. O Luís Darjan acumula essa função aqui no Distrito. Cumprimentos, em particular, para todos aqueles que não quiseram deixar, neste dia de semana, de estar presentes, de interromper o seu dia-a-dia, a sua vida normal, para se juntarem a esta maratona que nós andamos a fazer, maratona eleitoral, que está inserida numa grande maratona de governo que iniciámos há 4 anos atrás e que, como todas as maratonas, não sendo uma corrida de 100 metros, tendo sido, no entanto, uma corrida com muitos obstáculos, não deixa de ser uma corrida de fundo que ainda temos para fazer nos próximos 4 anos. E eu creio que é essa consciência de que fizemos o que devia ter sido feito, mas não fizemos ainda tudo o que é preciso, que aqui quiseram vir para poder engrossar o resultado que nós precisamos de obter nestas eleições e que é um resultado que a cada dia que passa nos parece mais próximo de poder alcançar. O Dr. Paulo Portas já aqui o disse a propósito do passado, do nosso passado da coligação, que enfrentámos problemas verdadeiramente sérios. Não é possível relatar, escrever sobre o que se passou nestes 4 anos ignorando o que se passou em 2011. E quem o fizer não é sério. Ninguém pode, com seriedade, criticar o que foi a ação do Governo, ignorando que este foi o Governo que herdou o programa que prometia pelo menos 2 anos de recessão económica, aumento do desemprego, pré-bancarrota, dificuldades que, infelizmente, o país já tinha conhecido por 2 outras vezes nestes mais de 40 anos de democracia, mas que nunca tinha encontrado com esta dimensão e com esta gravidade. Enfrentámos, portanto, de longe, a maior crise do nosso Portugal democrático. E creio que, olhando para esses tempos de maiores dificuldades que fomos deixando para trás das costas, mesmo sabendo que ainda hoje há pessoas que vivem com dificuldades, empresas que vivem e sentem dificuldades, nós não vivemos num oásis, sabemos quais são os problemas que ainda persistem. Mas só quem não quer ver julga poder comparar a situação que temos hoje com aquela que o Governo da coligação herdou em 2011. Desse passado, eu acho que posso dizer apenas que, com o Dr. Paulo Portas, sentimos muito orgulho em poder dizer aos portugueses: não falhámos naquilo que era essencial, porque se tivéssemos falhado, era o país inteiro que tinha falhado. E hoje, felizmente, apesar dos problemas que ainda temos e cá estamos para os resolver, podemos encarar o futuro com outra esperança, com uma expectativa mais positiva, como ela já se encontra hoje em muitos setores, em muitas regiões do nosso país. Não há dúvida, nós
arrumamos a casa, temos vindo a pôr as contas em ordem, temos vindo a pagar as dívidas dos outros, e foram muitas as que pagámos, e até resolvemos pagar antecipadamente o que podia ser pago mais tarde, embora com mais juros. Refiro-me, evidentemente, à dívida ao Fundo Monetário Internacional. Vamos, justamente neste próximo mês de outubro, a 15 de outubro, pagar mais de 5.400 milhões dos 78 mil que nos emprestaram há 3 anos. Já estamos a pagar aquilo que os outros pediram emprestado, não foi há 10 ou há 15 ou há 20, foi há pouco mais de 3 anos. Há 4 anos que pediram o dinheiro, já o estamos a pagar e vamos continuar a pagar antecipadamente até ao final do ano, porque isso significa muita poupança de juros, que é, como quem diz, mais dinheiro para podermos aliviar a carga fiscal, mais dinheiro para podermos pagar mais dívida, menos dívida para o futuro dos portugueses. Mas também poupamos na dívida futura. É verdade. Todos se lembram do ruinoso negócio que foi feito com as PPPs rodoviárias. E essas haveriam de ser pagas no futuro. A conta começou a chegar o ano passado e iria projetar-se pelos próximos 25 ou 30 anos. E nós a essa conta cortámos mais de 7.000 milhões de euros. É espantoso que, apesar de termos conseguido cortar 7.000 milhões de euros em encargos futuros que haveriam de aparecer orçamento a orçamento em cada ano para os portugueses pagarem, aqueles que contraíram essa dívida se queixem de não termos cortado mais da dívida que eles conseguiram contrair. Realmente, às vezes também é preciso ter bastante estômago para ouvir críticas, sobretudo de onde elas vêm. Mas nós conseguimos, nestes anos também, e isso é importante, porque faz parte do nosso presente, nós conseguimos que o Estado Social fosse defendido. Uma nação tão antiga como a nossa e uma democracia que, apesar de jovem, já leva 41 anos, só pode considerar-se suficientemente madura e avançada se puder realmente ter um seguro social e políticas sociais que estejam ao nível das necessidades de pessoas que consideram que devem viver de acordo com o que observam nos países mais avançados que conhecem. É essa que tem de ser a nossa comparação. E comparando-nos com esses, não há dúvida, nós precisávamos de ter robustez, precisávamos de ter força suficiente para defender o nosso Estado Social. E como o Dr. Paulo Portas tem recordado nas suas intervenções, hoje não o disse, mas disse-o noutras ocasiões, não há dúvida que a pior maneira de defender o Estado Social é endividar o Estado. Podemos dizer ao contrário. Se o Estado estiver falido, não há Estado Social que valha. Quisemos, por isso, defender o Estado Social e fizemos. Hoje, felizmente, os portugueses podem ter confiança em como nós temos, da saúde à educação e ao apoio e à ação social, um Estado que está cá para exercer as suas funções e não apenas para as estatísticas, mas para as pessoas que precisam dessa ação social do Estado. Claro que isso não impede reconhecer a necessidade, num setor muito particular, de reforma importante que ainda não foi feita. Refiro-me à reforma das reformas.
à reforma da Segurança Social, que há de garantir não apenas aos atuais pensionistas, mas aos futuros pensionistas, que o princípio da confiança se há de manter e que não precisamos de meias reformas como aquelas que já foram feitas, que no fundo o que fazem é dividir o bolo por mais gente e, portanto, ir limitando as pensões e o valor das pensões para o futuro, mas uma reforma que dê confiança a cada um que recebe a sua pensão e àquele que hoje está a descontar, exatamente saber qual é a pensão que vai receber no futuro. Nós sabemos que esta reforma é importante. Quisemos que o Partido Socialista, o principal partido da oposição, contribuísse para esta reforma ainda antes das eleições. Porquê? Porque nós sabemos que há muita gente que não resiste à demagogia e, portanto, de utilizar a insegurança, o medo, junto, em particular, dos mais idosos, para ganhar votos. Queríamos, portanto, que todos os portugueses, os atuais pensionistas e os futuros, pudessem ir a estas eleições sem ser alvo de demagogia nem de ameaça, sabendo com aquilo que contam. Não foi possível ver do Partido Socialista disponibilidade para fazer esta reforma. Há 5 dias atrás, num debate que tive com o Dr. António Costa, perguntei-lhe se ele estava disponível no dia a seguir às eleições para se sentar comigo a discutir essa reforma. Nessa altura, pareceu inequívoco que ele disse que não estava disponível. Mas toda a gente sabe que o programa do Partido Socialista propõe várias medidas que têm um impacto direto nas pensões que estão a pagamento e nas futuras pensões. E isso é iniludível. O Partido Socialista propõe que se utilize as contribuições, uma parte das contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social e uma parte das contribuições das empresas para a Segurança Social para estimular o consumo. É mesmo assim. Não é para fazer reforma nenhuma. É para estimular o consumo. A convicção do Partido Socialista é que, se estimular o consumo, a economia cresce mais e há mais emprego. E nós, que sabemos que quando o consumo não cresce por via do investimento que é gerado na economia, pelos novos empregos e por melhores salários que são pagos, o que acontece é que esse consumo transforma-se em dívida e essa dívida é paga em dobro e em triplo na altura em que chega a fatura. Dizemos como é que é possível estar disponível para mexer no sistema de pensões, pondo em causa o financiamento da Segurança Social, para destinar esse dinheiro para fazer choques ao consumo, ainda para mais quando a nossa economia está a recuperar e o consumo também. Não se percebe. Mas depois compreende-se um bocadinho melhor porque é que o Partido Socialista precisa de reforçar o financiamento da Segurança Social. E como é que reforça esse financiamento? Dizendo assim: vamos poupar dinheiro nos próximos 4 anos. Vamos poupar dinheiro, desde logo, no sistema não contributivo. Eu vou traduzir. Nos complementos que a Segurança Social paga no âmbito das pensões mínimas, no âmbito do subsídio social de desemprego e por aí fora. É disto que estamos a falar. Porque nessas áreas estão muitas outras prestações
que já estão sujeitas à condição de recursos. Quer dizer que já só são pagas a quem precisa mesmo delas. E diz o programa do Partido Socialista que assim a Segurança Social vai poupar 1.020 milhões de euros. Ao fim de 5 dias, ainda não conseguimos saber exatamente quem é que vai pagar esta poupança. O Partido Socialista não esclareceu. E há outra coisa que não esclareceu. Uma vez que diz também que vai congelar as pensões, com exceção das mínimas, o que não deixa de ser curioso, porque foi exatamente o Partido Socialista que as congelou há anos atrás e nós que as atualizámos todos os anos. Mas dizendo que vai congelar as pensões e, com isso, vai obter uma poupança adicional de 1.660 milhões de euros. E perguntar-se-ão todos aqui nesta sala, e pergunto eu, se as mínimas nós atualizamos todos os anos, e eles também querem atualizar, e as outras estão congeladas, porque já estão congeladas desde o tempo do Partido Socialista, qual é a poupança? A poupança vem de onde? O que são estes 1.660 milhões de poupança? Como não há poupança nenhuma, este silêncio ensurdecedor do líder do Partido Socialista não se compreende. Hoje de manhã, depois justamente de eu ter feito esta denúncia ontem, o Dr. António Costa veio procurar responder e quebrou o silêncio para simular uma resposta. Mas não respondeu. Veio dizer: não estou disponível para fazer nenhum acordo na Segurança Social para cortar 600 milhões nas pensões, porque o que o Dr. Passos Coelho quer é uma revisão constitucional para cortar nas pensões. Perceberam alguma coisa da resposta? Eu também não. Não sei de que é que ele está a falar. Mas continuo a dizer, não vale a pena simular respostas. Não vale a pena fazer de conta. Não vale a pena fazer diversões. O assunto é demasiado sério. É preciso esclarecê-lo. Eu espero que não haja um 6º, nem um 7º, nem um 8º dia sem esta questão estar esclarecida, para que os portugueses saibam exatamente o que é que o Partido Socialista defende e saibam, portanto, com o que é que podem contar do Partido Socialista, não é se governar, é se perder as eleições, o que é que o Partido Socialista traz para o nosso diálogo e para a nossa concertação em torno da necessidade de termos uma reforma da Segurança Social que crie confiança aos atuais pensionistas, que os defenda e também que defenda aqueles que estão hoje a fazer os seus descontos e precisam de saber qual vai ser as suas pensões no futuro. Mas deixem-me dizer-lhes, hoje é também o dia em que se pode celebrar com normalidade o início do ano escolar. A grande maioria das escolas entendeu, face ao ano passado e face àquilo que foi a orientação estabelecida pelo Governo, abrir 3 dias depois daquilo que seria a data normal. E, portanto, em vez de terem iniciado até quinta, sexta-feira da semana passada, fazem-no hoje. A grande maioria. E, tirando as queixas pontuais habituais, nós temos um início de ano letivo a decorrer com normalidade. E eu acho que é importante reconhecê-lo. Sabem porquê? Porque o ano passado, quando tivemos problemas na colocação de professores,
o Ministro da Educação e eu próprio demos a cara pela solução do problema que tinha sido gerado. Ninguém nos viu envergonhados a fazer simulações de respostas, a evitar os jornalistas. Nós dissemos que tínhamos tido um problema. Não era um problema que tinha afetado todas as escolas e todos os professores, mas era um problema. E esse problema tinha de ser resolvido e foi resolvido. Este ano, felizmente, não tivemos problemas. E isso é bom. E isso é bom para toda a gente. Mas é um ano em que celebramos, por isso, muitas outras boas notícias do lado da educação. Deixem-me hoje fazer esse destaque, porque eu acho que ele é absolutamente merecido para os portugueses. Em primeiro lugar, nós herdámos uma taxa de abandono escolar precoce de 28,7%. Foi assim, quando começámos em 2011, era esta a taxa de abandono escolar. E 4 anos depois, conseguimos que essa taxa fosse reduzida para 17,4%. Reparem bem, mais de 11 pontos percentuais a menos no abandono escolar precoce. Mais jovens ficaram no sistema educativo. E desses jovens, mais jovens tiveram acesso às vias profissionalizantes e ao ensino vocacional, dando-lhes a possibilidade, portanto, de estarem melhor preparados para poderem obter melhores empregos. Nós gostávamos muito que modelos como aqueles que foram seguidos durante muitos anos, sobretudo na Áustria, pudessem também ter lugar em Portugal. Quer dizer que aqueles que querem ir mais cedo para as empresas, para o mundo do trabalho, possam ter uma parte da sua formação logo em ambiente de trabalho nas empresas. Para que se não diga que estamos a formar para um mercado de trabalho cujas exigências não são aquelas que as escolas respondem. Para não termos, tanto como às vezes acontece, colocações de ofertas nos centros de emprego por parte das empresas que ficam desertas, porque as pessoas que procuram emprego não têm aquelas qualificações que são requeridas nas empresas. Se uma parte dos jovens que querem ir mais cedo para o mercado de trabalho puderem também ser logo formados nas empresas, maior a probabilidade de poderem ter emprego, desde logo naquelas empresas. E nós aumentamos significativamente essa via vocacional. Mas fizemos uma outra coisa. Pela primeira vez concretizámos aquilo que era uma promessa socialista, imaginem, de 2005. Estava lá no seu programa fazer a escolaridade obrigatória de 12 anos. E ao fim de 4 anos, a única coisa que fizeram foi uma lei. E uma lei a dizer que lá para 2012 se havia tratado o assunto. E não é que nós tratamos. E este ano nós tivemos, portanto, mais alunos que acabaram a escolaridade obrigatória de 12 anos e temos mais 11% de alunos que entraram no ensino superior, nas universidades e nos politécnicos, justamente porque nós alargámos a escolaridade obrigatória para 12 anos. Fizemos outra coisa ainda que eu acho que é importante. Melhorámos o apoio social a esses estudantes. Nós reparámos que havia jovens portugueses que estavam, nomeadamente no ensino superior, e que abandonavam os seus estudos por não terem o apoio social adequado. E aumentámos, portanto, o limite per capita que nos permite, este ano, ter mais 3 a 4 mil jovens portugueses com bolsas de estudo a estudar no ensino superior e criámos também a possibilidade de mais jovens portugueses escolherem ou um Instituto Superior Politécnico ou uma universidade do interior, majorando as bolsas daqueles que escolhem as escolas do ensino superior no interior do país.
e em Beja são 75 o número de bolsas que foram atribuídas justamente para pessoas que não são do distrito de Beja e que passam a vir estudar para Beja. Não posso esquecer também que vinculamos ao Estado, ao Ministério da Educação, 4.000 professores. Reparem bem, o Estado não pode garantir o emprego a toda a gente. E, portanto, eu não posso garantir, não sei se outros não teriam essa tentação, mas eu não posso garantir que todos aqueles que se formam como professores podem dar aulas nas escolas públicas. Isso depende do número de crianças que tivermos, do número de turmas que tivermos. Agora, o que posso dizer é que é injusto que existam professores que estão há mais de 5, 10, 15 e 20 anos, como estiveram estes anos todos, a serem dispensados no final do ano letivo, esperando por serem novamente contratados para o ano seguinte e só por esse facto receberem menos do que os colegas que estão exatamente ao mesmo número de anos a fazer a mesma coisa, só porque esses estão vinculados ao Ministério da Educação e eles não. 4.000 professores foi a vinculação extraordinária que fizemos, justamente para ajudar a corrigir uma injustiça grande que durou muitos anos em Portugal e que fomos nós também que conseguimos corrigir. E, finalmente, conseguimos introduzir 7 anos de inglês obrigatório a partir do primeiro ciclo do ensino básico. Não sei se ainda se lembram do enorme escândalo que quiseram fazer quando nós dissemos que o inglês, no ensino básico, no primeiro ciclo, tinha de deixar de ser uma área de enriquecimento curricular para passar a ser uma disciplina obrigatória. Quase que fomos acusados de andar ao arrepio do mundo, de não sermos cosmopolitas, de acabarmos com o inglês nas escolas. E, curiosamente, foi sempre connosco e com este governo que foi sendo aumentado o inglês obrigatório durante o ensino básico em Portugal. E agora queremos, evidentemente, mais. Queremos lutar ainda mais contra o abandono escolar. Queremos dar ainda mais autonomia e liberdade às escolas para comporem os tempos letivos, para responderem às necessidades dos seus alunos. Queremos alargar dos 5 para os 4 anos toda a rede de pré-escolar que permita às famílias ter uma resposta mais efetiva, pública e das instituições particulares de solidariedade social para podermos ter mais jovens mais cedo dentro da oportunidade do sistema educativo. Os próximos anos, quero dizer-lhes, serão anos de reforço da nossa escola pública, serão anos de consolidação de um Estado social avançado que aposta, valoriza os seus jovens, os seus cidadãos e que, por isso, poderão estar ao serviço também de uma economia que gera mais valor, de empresas que podem exportar mais, de territórios que podem ficar com mais população. Lutámos muito nestes anos para que este resultado pudesse ser alcançado. E hoje, já aqui foi dito, nós temos a possibilidade de dizer aos portugueses que ficaram nas nossas costas os anos da recessão económica e da subida do desemprego, quando o que temos de facto é a economia a carburar, as empresas engrenadas, a aumentar as suas exportações, a colocarem mais jovens portugueses a trabalhar e, portanto, a permitir olhar para o futuro realmente com outra esperança. Se estamos a fazer isso hoje, quero dizer-lhes, foi porque não hesitámos nem um segundo no passado
para que a nossa estratégia pudesse prosseguir pensando no futuro de Portugal. Ontem mesmo, na Grécia, realizaram-se pela segunda vez no mesmo ano eleições para escolher o governo. E desde que eu sou Primeiro-Ministro, foram 5 os governos e os primeiros-ministros na Grécia que eu conheci. 5. Vou conhecer um 6º governo a seguir a estas eleições, embora de um mesmo Primeiro-Ministro que se demitiu este ano. Tenho dito e reafirmo, não tivéssemos nós feito o que era preciso e se calhar também tínhamos tido muitas vezes eleições e muitos governos e muitos resgates e à nossa frente, como infelizmente os gregos têm, mais 3 anos de medidas difíceis de austeridade, quando felizmente nós temos à nossa frente nos próximos 3 anos crescimento económico e criação de emprego com remoção de medidas de austeridade. Queremos confirmar nestas eleições esse caminho. Precisamos de o confirmar, dizendo aos portugueses que continuaremos respeitando os princípios fundamentais que nos nortearam até aqui. Nós governamos para todo o país e não apenas para os que votam em nós. Lutamos por um Estado que tenha isenção e independência e que não ande a proteger este ou outro grupo económico, independentemente de como se chame. O que é preciso é proteger os portugueses e defender todos os contribuintes e todos os cidadãos do mal e da irresponsabilidade que alguns cometem, seja no passado, seja no setor privado. Queremos continuar um caminho de diálogo e de concertação social, porque só assim é que conseguiremos crescer ainda mais e com mais justiça. Deixem-me dizer, não pode passar isso em claro. Nós, nestas eleições, já ouvimos um candidato a primeiro-ministro dizer que ou o elegem para ele governar ou não deixa governar ninguém. Quero daqui dizer que mantemos aquilo que fizemos sempre. Nós não encaramos a governação como se fosse uma disputa de galos nem de partidos. O governo não existe para alimentar a demagogia e a retórica política. Não existe para satisfazer as ambições pessoais. Existe para se colocar ao serviço do país e é quando olhamos para todos com respeito, cidadãos e parceiros, políticos ou não políticos, é quando procedemos desta maneira que podemos ter mais ambição, crescer mais e, sobretudo, ser uma sociedade mais justa, como ambicionamos ser. Minhas queridas e queridos amigos, isso está ao nosso alcance. Porque essa escolha será feita por nós, por todos nós, por todo o país, no dia 4 de outubro, das eleições que estão aqui ao virar da esquina. O dia 5 de outubro será demasiado tarde para confirmar ou não se aquilo que queríamos foi devidamente defendido. Que todos aqueles que estão convencidos de que o que querem para Portugal é realmente não andar para trás, mas consolidar um crescimento que está a ser feito sem dívida e que será feito com mais justiça social, esses que tratem nas suas escolhas de garantir que o resultado de dia 4 é mesmo o resultado que eles desejam, não é um outro resultado que os possa surpreender. O nosso futuro está nas vossas mãos, está na escolha de todos os eleitores.
Digam-lhes, por favor, que fazemos em Portugal como fizemos no Alentejo. Há uns que prometem e há outros que fazem. E o Alentejo não será o mesmo para futuro, depois não da promessa do Alqueva, mas daquilo que nós fizemos com o Alqueva. Viva o Alentejo e viva Portugal!